Fala pessoal, tudo bem? Na aula passada nós falamos de tratamento de erros e nessa aula a gente vai falar sobre manipulação de arquivos, como que a gente cria um arquivo com Python e como a gente escreve, altera esse arquivo até transformar em outro tipo. Bora lá? Fala pessoal, já estou aqui com o meu Google Colab aberto com algumas opções de modo de abertura de arquivos. A gente tem a opção padrão que é de leitura, read, opção de adicionar novas linhas, append, opção de escrita, write, e opção de criação de arquivos, o X. Essa opção, se não existir um arquivo, ele vai criar um arquivo, se existir, ele gera um erro. Tá? Para o padrão, ele trata todos os arquivos como arquivos texto, a não ser que eu defina um segundo parâmetro para definir que é um arquivo binário, como uma imagem qualquer. A gente vai ver aqui como é simples a gente criar o arquivo usando o método nativo do Python, funçãozinha nativa. Vou colocar aqui a funçãozinha open, defino o nome qualquer de arquivo e vou falar que eu quero criar este arquivo. Eu posso retornar o resultado disso numa variável que vai ser um string, um fluxo de dados para eu conseguir gravar informações nesse arquivo. Então, depois que eu retornar esse fluxo de dados, eu posso fechar o arquivo. É como se eu tivesse aberto um arquivo no bloco de notas e não escrevi nada e depois eu fecho. Vou tentar ver aqui o que acontece. Se eu olhar aqui no meu Google Colab e for em arquivos, ele já criou o nosso exemplo.txt. Vou abrir aqui para a gente ver. Não tem nada dentro, porque eu não escrevi nenhuma linha dentro. Então, o modo de execução, ele simplesmente cria o arquivo. Tá? Então, ele simplesmente criou o arquivo. Agora, se eu tentar fazer a mesma coisa, usando o modo de execução, ele vai me dar um erro. Por quê? Ele já existe. Vou executar o mesmo comando com o modo de execução. File existe, já existe o arquivo, então não precisa criar novamente. Eu posso tratar esse erro que nem a gente viu na aula passada. Eu posso fazer o seguinte, ó. Vou fazer um bloco try-catch em que eu vou tentar abrir o arquivo em modo de execução. Passar aqui o segundo parâmetro, que é o modo que ele está tentando executar o arquivo. Arquivo criado, né? Se der certo, vou tentar fazer isso. Se não, vou usar o bloco except e vou imprimir uma mensagem falando que o arquivo já existe. Finalmente, é sempre recomendável a gente fechar o arquivo. Fechar o fluxo de dados. Então, tanto se der certo quanto se der erro, ele vai fechar o arquivo. O arquivo já existe, não gerou erro na tela, porque eu tratei esse erro. A gente vai ver agora outros modos de criação de arquivo. Eu vou utilizar, por exemplo, o modo de escrita. Vou tentar abrir o mesmo arquivo. Exemplo.txt. Com a opção W de escrita. Se ele não existisse, ele criaria o arquivo, mas ele já existe, então ele simplesmente abre em modo de escrita e eu vou tentar gravar alguma informação nele, como um arquivo separado por vírgulas. Eu vou colocar esse /n, que é uma informação de nova linha dentro do arquivo, para ele pular a linha para a próxima linha. E finalmente eu vou tentar fechar o arquivo. Feito isso, eu posso fazer novamente o download, ele vai estar aqui já no meu Google Colab, vai ter uma linhazinha escrita nomes e cidades. Legal. Para não ter que ficar abrindo toda hora o meu arquivo, eu posso tentar ler direto o conteúdo dele. Como é que eu faço? Eu vou copiar essa linha inteira para facilitar. Vou só mudar a opção de gravação para leitura e vou chamar o método de leitura, que é o read. Se eu jogar aqui na tela, ele já vai me dar a primeira linha do arquivo, né, com as informações que eu gravei. E finalmente, se eu dar um close, eu fecho o fluxo do arquivo, não consigo mais gravar nada nele. Qual que é o problema do write, né? Esse método que a gente colocou aqui. Se eu tentar gravar uma outra linha,
A mesma coisa, tá? Nomes, cidades. Ele não vai gravar embaixo dele, ele vai simplesmente substituir todo o conteúdo do arquivo. Se eu ler, vai estar o mesmo conteúdo. Legal. Vamos ver uma outra forma mais fácil de não ter que ficar abrindo e fechando o arquivo. Existe um modo, uma cláusula chamada with. Com essa cláusula eu consigo abrir um arquivo. Vou colocar aqui o mesmo arquivo, exemplo.txt. Modo de leitura. E vou dar um apelido para ele, vou chamar ele de arquivo, né, que nem a gente está fazendo até agora. E aí eu vou pegar o conteúdo desse arquivo a partir do método read, do fluxo que eu chamei de arquivo, e vou imprimir o conteúdo, porque aí ele já remove esse /n aqui que a gente viu na leitura. Ele vai entender que é uma quebra de linha, então ele já imprime aqui no meu Google Colab com a quebra de linha. Vou fechar essa guia que eu não vou usar mais. Nomes e cidades, já ficou mais bonitinho aí o que está no conteúdo do arquivo. Agora a gente vai ver outro tipo de abertura de arquivos que a gente consegue adicionar linhas ao invés de substituir as existentes. Então eu vou copiar esse trecho de código aqui. Eu vou usar o modo de apensar, append. Vou tentar abrir o arquivo em modo anexação de novas linhas e vou mandar escrever uma linha. João da Silva, a mesma linha, vírgula, cidade da onde que ele é. /n para ele quebrar a linha e para a próxima linha. Escrever a primeira linha, automaticamente com esse método, com essa cláusula with, ele abre o arquivo, executa o que ele tem que fazer e fecha o arquivo depois que ele não precisa mais utilizar. Eu vou escrever uma segunda linha com outros dados. Ao invés de ser o João da Silva, vai ser a Maria José de Belo Horizonte. E vamos supor que eu tenho mais um dado repetido aqui da Maria José, só para a gente depois tratar essa redundância. Já escrevi 3 vezes, ou melhor, 3 linhas, utilizando o modo append. Agora eu posso ler o arquivo para visualizar os dados, o conteúdo. Então eu vou abrir o arquivo em modo de leitura. O read ele lê todo o conteúdo do arquivo. Então lá as informações, um cabeçalho, nomes e cidades. Vou ter aqui o João da Silva e a Maria José está repetida 2 vezes. Né? Legal. O que eu posso fazer além do read? Já vi aí o read. Eu posso pegar esse conteúdo, por exemplo. Posso colocar numa funçãozinha de leitura. Vou definir uma função. Vou chamar aqui de ler. Para não ter que ficar digitando toda hora, eu simplesmente chamo essa função. O padrão, ele abre em modo de leitura. Vou colocar o T, que é o segundo parâmetro, que é o modo de tratar o arquivo como texto. Ele já usa ele como padrão. Vou colocar aqui, se eu tivesse que expor essa informação. Definir aqui o modo de leitura como padrão. Vou armazenar na variável conteúdo e finalmente eu vou imprimir esse conteúdo. Vou dar um tabzinho para ele ficar aqui dentro. Está dando problema de indentação. Vamos dar um tab para ele entender que faz parte, está dentro do bloco with. Essa é a parte boa do Python, né? Ele força a gente escrever o código bem legível para ficar fácil de entender o que está dentro de cada bloco. Então eu já criei a minha função de leitura, não preciso mais escrever isso toda hora. Eu simplesmente chamo a funçãozinha ler. Legal, já tem aqui o método de leitura. O que eu posso fazer além disso? Eu poderia utilizar um método de ler linha a linha o meu arquivo e imprimir as informações dele. Vou criar um novo bloco with para mostrar o método readLine. Eu vou ler a primeira linha, vou imprimir essa primeira linha. Vou fazer isso 2 vezes. Então, como eu vou executar 2 vezes, ele vai ler as 2 primeiras linhas e vai imprimir aqui para a gente. Primeira linha é o cabeçalho, a segunda linha é o conteúdo, o primeiro conteúdo, né? Tem mais informações, mas ele só leu as 2 primeiras linhas.
Entre o cabeçalho e a primeira linha tem um espaçamento. Dá para a gente remover isso, dá para a gente melhorar essa informação. Então, eu vou copiar esse trecho de código, vou colar aqui embaixo. Para remover esse espaçamento, eu vou usar um método chamado strip, que vai remover aquela quebra de linha que tem aí na nossa tela. E aí, finalmente, ele mostra o conteúdo já sem esse espaçamento entre uma linha e outra. Essa é uma outra forma de ler. Eu estou lendo linha a linha. Se eu colocasse uma terceira linha aqui, ó, ele vai ler 3 linhas e vai imprimir o conteúdo. Vai aparecer aqui o resultado para a gente nas 3 primeiras linhas do meu arquivo. Então, o readline ele lê linha a linha. Eu posso ainda ler todas as linhas de uma vez e armazenar dentro de uma lista. Eu vou usar aqui o método open. Ao invés de dar o readline, né, que a gente viu aqui no bloco anterior, a gente vai usar o readlines. E aí ele armazena todo o conteúdo numa variável. E aí a gente vai ver, primeiro, qual que é o tipo dessa variável. E depois eu vou ver o conteúdo dela. Ela é uma lista. Ele me armazena o conteúdo do arquivo em cada linha, né, como se fosse um item de uma lista. A gente viu em outras aulas. Então eu posso utilizar o readlines para já ler tudo de uma vez e armazenar dentro de uma lista. Eu posso ainda utilizar esse método para que a gente faça a leitura sem colocar esses /n's, né, essa quebra de linha no final. Para isso eu já deixei pronto uma funçãozinha em que eu vou contar quantas linhas tem, né? Para cada linha de conteúdo eu vou imprimir o número da linha e vou remover a quebra de linha com o método strip. E aí eu tenho todas as linhas do meu arquivo. Então já vi aqui o método de leitura. Eu tenho aqui o readlines, que lê todas as linhas, o readline, que lê uma linha só, e o read, que lê todas as linhas de uma vez. Tá? Esses são os 3 métodos principais de leitura. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse arquivo que eu já sei que é um arquivo com 4 linhas, né? Vou ver aqui. 1, 2, 3, 4. Só que eu tenho linhas repetidas. Eu quero transformar esse arquivo num arquivo JSON, que é um padrão utilizado para comunicação entre sistemas. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou criar um trecho de código para armazenar essa lista de nomes. Vou fazer um bloco if, em que eu vou abrir esse arquivo txt. E aí eu vou armazenar todas as linhas numa lista de linhas, usando o método readlines, que nem a gente viu na célula anterior. Para cada linha, o que eu posso fazer? Para cada linha, na minha lista de linhas, estou usando aqui o for each para isso, eu vou eu vou adicionar os nomes na minha lista de nomes. E finalmente eu vou mostrar aqui o resultado dessa lista de nomes. O que eu fiz? Eu simplesmente li o arquivo e armazenei numa lista de nomes. Por quê? Eu quero remover o cabeçalho, eu quero remover a redundância. Então primeiro eu vou remover o cabeçalho. Lista de nomes, ponto, método remove, que a gente já viu na lista. Vou remover aqui a primeira linha, nomes e cidades. Vou exibir aqui a lista de nomes. Já tenho lá só os nomes das pessoas. O que eu posso fazer para remover a duplicidade? Eu vou usar aqui a estrutura de dados chamada set, em que eu vou criar um set a partir dessa lista de nomes. Quando eu fizer isso, automaticamente ele já vai remover a minha duplicidade. Eu vou ter só uma linha para João da Silva e só uma linha para Maria José. Aquela segunda linha repetida ele já excluiu. E finalmente eu posso gravar tudo isso dentro de um arquivo JSON. Vamos ver isso agora. Lista de nome final. Vou criar aqui uma lista. Em que, para cada item dessa lista, né, ou melhor, para cada item no meu set, no meu conjunto de dados já limpo, sem redundância,
eu vou separar as informações de nome e cidade usando o método split. O que o split faz? Eu passo um parâmetro dentro dele e ele vai separar em 2 trechos. Tudo que tiver vírgula, ele separa e vai armazenar em variáveis distintas. A primeira variável vai ser o nome, a segunda variável vai ser a cidade. Por quê? Porque eu estou quebrando esse item em 2 a partir da vírgula. Tá? Legal, vamos ver aqui o que a gente vai fazer com essa informação. Vou criar um dicionário de nomes. Nesse dicionário, eu vou colocar uma chave para o nome e uma chave para a cidade. E aí eu vou adicionar de novo numa lista final, lista de nomes final. Vou copiar aqui para não ter que digitar. Ponto append dicionário de nome. Estou adicionando vários dicionários nessa lista. Vamos mostrar como é que está essa lista depois disso tudo. Eu tenho um dicionário aqui, ou melhor, eu tenho uma lista com 2 dicionários dentro. Primeiro a Maria José, depois o João da Silva. A partir disso, eu vou usar um método, ou melhor, eu vou usar uma biblioteca. Eu vou importar para o meu código usando a palavra-chave import. Essa biblioteca, ela me permite tentar gerar um arquivo JSON, por exemplo. Vou criar aqui um arquivo usuários.json. Vou gravar em modo de escrita. E vou dar um nome aqui para a gente trabalhar com esse arquivo. Arquivo JSON, JSON file. Ele tem um método chamado dump. Ele vai pegar todo o conteúdo dessa lista de nomes e vai gravar no arquivo JSON file. Eu vou colocar mais uma informação que é para garantir que os acentos sejam mantidos. E esse parâmetro ensure ASCII. Então vou colocar aqui que eu vou permitir caracteres especiais para que a gente consiga ler esse arquivo normalmente. Vou ler esse arquivo usando o método open novamente, usuários.json, o modo padrão, eu posso até omitir isso, né? Vou dar o nome de arquivo e o conteúdo eu vou mandar ler e jogar na variável conteúdo. Vamos imprimir já o conteúdo para mostrar aqui para a gente. Então, já gravei o meu arquivo .json. Se eu olhar aqui no meu código, vai estar aqui usuários.json. Eu posso fazer o download desse arquivo. Ele já abriu aqui no meu VS Code o arquivo JSON com os nomes das pessoas separadamente dentro da minha lista. Tá? Então, eu mostrei para vocês como que a gente faz para criar arquivos, para escrever dentro desses arquivos, para poder ler linha a linha, para poder ler o arquivo inteiro e como transformar um arquivo separado por vírgulas no arquivo JSON. Esse notebook vai estar disponibilizado na descrição do canal para que vocês consigam verificar todo o processo executado. Valeu, gente, e até mais.